Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre a nossa planilha de volatilidade, mais especialmente a planilha de volatilidade da série, tá? Então, como vocês sabem, a gente faz um cálculo, né, para conseguir os números que a gente vai usar durante toda a série. Esses números que estão nessa planilha aqui são justamente o que nós estamos encerrando essa série que encerra agora dia 18/5, tá? O que eu quero chamar a atenção é justamente a como que o mercado se movimenta, como que cada ação se movimenta baseado nesses números que nós calculamos e utilizamos durante praticamente aí por 20 pregões, 21, 22 pregões, que é a média de pregões de cada série. Então a gente também poder analisar que mercado é justamente isso daí, é preço, é volume, é suporte, é resistência. Você conseguir identificar números confiáveis, isso vai te auxiliar muito nas suas operações. Vamos analisar aqui, vamos analisar aqui a GGBR e eu vou dar uma passada rápida em todos os ativos que a gente acompanha. Começando pela GGBR, a gente pode ver aqui, a partir dessa linha amarela, tá, dia 20 de abril, é quando a gente passou a utilizar-se desses números aqui. Como é que funciona? Nós temos aqui a linha amarela, que é o ponto de equilíbrio. O que quer dizer essa linha amarela? Quer dizer o seguinte, o ativo operando acima dela, ele está numa tendência de alta, tá? Ele operando abaixo dela, ele está numa tendência de baixa. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode dizer que a GGBR operou a série inteira, tá, em tendência de alta, tá? O que houve aqui no caso da GGBR? Ela abriu por volta de 11,95, fez todo o movimento, inclusive em cima daquela média que a gente tem no nosso setup, tá? E praticamente oscilou entre, tá, a primeira resistência e a segunda resistência. Houve aqui um rompimento nesse momento aqui, e quando há esse rompimento a gente costuma dizer o seguinte, tá? Quando rompe essa linha aqui, a tendência fica muito mais forte. Então, para a gente projetar, normalmente quando rompe a segunda, tá? O que a gente faz? A gente traça uma linha, traça um espaço aqui, medindo a distância entre as duas linhas e traça uma nova resistência, no caso aqui seria a terceira. E a gente pode observar aqui que praticamente, tá, ela veio buscar aqui. Aí você fala, pô, mas aqui está um pouco distante. Sim, ela está distante porque essa linha aqui nós estamos trabalhando com o fechamento. Mas se eu jogar aqui, por exemplo, o candle, olha o que ocorreu. Ela veio buscar justamente, tá, a terceira resistência e voltou a cair e veio novamente buscar aqui a primeira resistência. Ou seja, praticamente ela oscilou nesse espaço aqui. O que é importante a gente ter em mente, tá? Como é que funciona a planilha de volatilidade? Se a gente observar é o seguinte, tá? 68% do movimento se resume, tá, a esse espaço aqui, tá? 68% do movimento do mercado ele vai se resumir nesse espaço aqui, tá? 98% vai se resumir nesse espaço aqui, tá? Então, nós temos aqui, só corrigindo, tá? Aqui na realidade seria 62, tá? Não 68. E aqui sim 98. Ou seja, 68% do tempo ele vai trabalhar nessa linha, entre a primeira resistência e o primeiro suporte, tá? É aqui que o movimento mais vai estar presente. Quando ele começa a romper esses espaços para cá e para cá, é sinal de força. E quando ele ainda consegue romper acima desse suporte, ele vai estar trabalhando justamente nos 2% de mercado. São o que nós chamamos aqueles agressivos, né, que operam nas pontas, tá? Seja aqui embaixo ou aqui em cima. Então a gente percebe aqui a importância de você ter esses parâmetros. E a gente vê aqui, nesse exemplo aqui, como que ele é respeitado. Vamos pegar os de Minas para ver como que ela se comportou. Aí, mesma coisa, tá? Se comportou dentro dos 68, tá? Vamos pegar Semig, mesma coisa. A gente pode observar aqui, ó, tá?
aqui, praticamente até aqui, né? Ela se comportou nesse 68% e somente no final ela veio buscar um finalzinho aqui, mas acabou voltando. Ambev, mesma coisa. Itaúsa, mesma coisa. CSN, ah, houve esse rompimento, veio operar, quer dizer, ativo quando começa, por exemplo, nesse caso aqui foi uma tendência forte de alta nesse período, tá? Ele começa a operar justamente entre a primeira e a segunda resistência e ganha força. Veja aqui, fala, poxa, aqui rompeu bastante, sim, rompeu, o que que você faz? Você vai projetar aqui, ó, você vai pegar aqui da segunda até o ponto de equilíbrio e como foi forte, você vai projetar duas linhas. E aí olha só o que ocorre, tá? Aonde que ele veio buscar o máximo dele, olha lá. Ou seja, você projetando as mesmas linhas, seguindo os parâmetros, os cálculos de distância entre uma linha e outra, você vai ver que eles continuam trabalhando dentro do mesmo patamar. Petri, mesma coisa, operou entre a primeira e a segunda resistência. Vale, operou aqui, tá, dentro daquele círculo de 62%, rompeu, passando para os 98%, ameaçou romper, voltou para dentro, batendo na nossa média e voltou a subir. Tá? O índice, tá? Se a gente observar aqui o índice, ele praticamente ficou entre a primeira e a segunda resistência. A Braskem, que é uma que a gente tem acompanhado, primeira e segunda resistência, é B3, praticamente dentro desse patamar aqui dos 62%, tá? E YouTube também trabalhando dentro da faixa dos 62%, tá? Então, ou seja, você tem aqui nas suas mãos uma ferramenta muito forte que você deve aprender a trabalhar com ela. Logicamente, a gente sabe que a gente precisa de um setup, tá? No caso nosso, esse é o nosso setup. Essa linha amarela identifica que a partir do dia 20 e praticamente encerra aqui, porque nós não conferimos. A partir do dia 18 do 5 nós já temos novos números para a série que vai até o final, até a terceira segunda de junho. Tá? Então nós já temos os novos números. Esses números aqui, eles perdem a validade a partir de sexta-feira passada. A partir de segunda são novos números. Mas o que eu quero alertar, o que eu quero chamar a atenção de todos, tá? A importância de saber analisar essa ferramenta, fazer uso dela num indicativo. Então vamos dar um exemplo aqui, tá? Nós tivemos aqui, no caso do YouTube, operando abaixo, tá? Do ponto de equilíbrio, tendência de baixa. O que que houve? Ele houve a queda, veio buscar. Se a gente observar aqui o mesmo exemplo, tá? Quando você coloca um candle aqui para saber qual foi a máxima ou a mínima, ele veio justamente buscar os 20,59, tá? A sua mínima no período foi de 20,37. Nós tínhamos a segundo suporte em 20,59. Depois houve um gap aqui até de alta aqui, né? Houve uma reversão. Ou seja, dentro da minha estratégia, havendo essa sinalização, tá? Considerando média, considerando o nosso setup e tal, abre sim probabilidade de se fazer uma operação, tá? Por quê? Porque é suporte não rompido, tá? É forte, então ele mostra, é como se fosse algo que impulsionasse, tá? Mostrando para o mercado, falar, olha, entrou força compradora, tá? Há uma reversão no processo, baseado que numa linha que a gente projetou, calculou baseado na nossa planilha de volatilidade, ela demonstrou força, tá? Pela sinalização gráfica dos candles. Aqui houve uma tentativa de rompimento, não teve força, voltou, houve um sinal de indefinição aqui, depois abriu já justamente acima do ponto de equilíbrio, ok? Outros exemplos aqui que a gente tem: subida, bateu próximo da resistência, tá? Lembrando, olha, mais uma vez, colocando as linhas, né? É que eu gosto de usar assim para analisar o fechamento. Então toda essa linha, o gráfico de linha é pelo fechamento. Mas se eu coloco os candles, eu tenho uma visão melhor de como que ele bate
nas linhas e respeita, tá? E respeita essas linhas. Braskem, tá? Mesma coisa, olha, tá vendo? Vale, tá? Mesma coisa, batendo nas linhas e respeitando os valores. Então, ou seja, gente, eu gostaria que vocês se atentassem sobre isso, tá? Preço se aproxima de uma resistência, acompanha-se um movimento de força, de volume, tá? Rompeu a resistência, abre a probabilidade de buscar a segunda resistência. Não rompeu, abre a probabilidade de fazer a correção. Então nós temos os parâmetros, é como se a gente traçasse uma pista com uma, duas, três, quatro faixas, tá? E esse veículo chamado ação está dirigindo nessas faixas, tá? Dentro dessas faixas. E tendo convicção disso, da importância da ferramenta, com mais as outras demais informações que a gente fornece no curso, e além das nossas conversas, nossas lives lá, né, a gente pode ter uma percepção muito boa, uma probabilidade muito boa de a gente estar analisando ao final de cada dia o pregão, analisando como que ele está se comportando, está acima da média, está se aproximando da banda, a banda está se abrindo, e temos aqui as linhas de referência para indicar, bateu numa resistência, tá? Chegou a romper e voltou a cair, rompeu a resistência, o que ele veio fazer? Foi buscar a segunda resistência. Um espaço entre esse aqui, 4,56 e 47, deixa eu ver aqui, 44,56 para 47,65 é um bom espaço suficiente para se fazer excelentes operações. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês aqui em todas as ações que nós acompanhamos. A pista, vamos dizer assim, funcionou. O mercado, o carro chamado ação, oscilou, andou dentro dessa pista. Ele não saiu dela em nenhum momento, tá? Dos momentos fortes, que nem ativos, que nem no caso da CSN, que houve uma subida forte, você teve que fazer uma pista adicional aqui, tá? Puxando aqui mais duas resistências, projetando de acordo com os nossos parâmetros, a gente foi ver que ela foi buscar justamente as linhas que a gente projeta para esses momentos. Ou seja, você não fica no escuro, tá? Olha só, tá? Mesmo projetando fora, assim que ela houve um rompimento, tá? Segunda resistência, é uma sinalização super forte. Rompeu aqui, se ela romper forte aqui, é para entrar e realmente buscar um bom resultado nas opções. Ok, gente? Então era isso que eu tinha que dizer para vocês, reforçando a importância de utilizar essa nossa ferramenta diariamente. Através dela, joga no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, faça seus estudos e consiga com isso tirar bons resultados, planejar o seu dia a dia de mercado, tá bom? Então, só reforçando, planilha de volatilidade da série, tá? Mostrou mais uma vez para a gente a importância e o quanto o mercado, com milhares de negócios, respeita os nossos números, ok? Então, um forte abraço, tá? E espero de coração que realmente vocês trabalhem essa ferramenta, adquiram confiança nela e aprendam com uma vez da experiência, da prática, a habilidade de conseguir enxergar os pontos que ela indica para a gente durante uma série, ok? Aos demais que não conhecem esse processo tal, o nosso contato está aí. Esse material é somente para quem é aluno do nosso curso, tá? Eles têm os vídeos que mostram como fazer os cálculos, tem a planilha que serve para facilitar e obter os cálculos, e além do acompanhamento diário, né, ajudando a esclarecer, a trabalhar com a ferramenta, ok? Então é isso que eu tinha para dizer, um forte abraço e até o próximo vídeo.